Thrash metal não é exatamente o estilo musical que eu mais escuto. Eu sou mais fã de hard rock, heavy metal e post-punk. No entanto, existem algumas bandas no mundo, sim, que eu gosto. Slayer, Metallica, Sepultura, Anthrax mais ou menos, e essa aqui, que é a que eu mais gosto, que é o Megadeth. Eles começaram quando Dave Mustaine foi mandado embora, literalmente, do Metallica. Ele deu problema lá com o Lars Ulrich, deu um problema com o James Hetfield e saiu da banda. Bravo, ele falou, vou montar uma banda melhor que o Metallica. Não, ele não conseguiu. Ele continuou tentando e, no momento ele parou. Não vou fazer mais isso, vou seguir minha vida com Megadeth, não preciso ser melhor do que ninguém. Ele lançou um primeiro disco com Megadeth, que é o Killing Is My Business, bem pesado, com influência de punk, mal gravado e tosco. Tem muita gente que gosta, eu acho meio estranho aquele primeiro disco. Veio o segundo, que é o Peace Sells, que é um disco bom pra caramba, com boas composições, bem tocado, bem produzido. Depois, com o terceiro disco, o So Far So Good, eles deram uma caída. Na turnê, inclusive, do So Far So Good, começou a surgir uma série de problemas entre eles, a banda, com drogas, com bebidas e tudo mais, a ponto do Dave Mustaine e o Dave Ellefson, que é o baixista, começar a frequentar a reabilitação, as clínicas de reabilitação. Só que eles entravam e saíam, eles não ficavam muito tempo, infelizmente, porque eles não estavam aguentando ficar lá dentro da clínica de reabilitação. Saía, voltava, os dois conversavam, vamos voltar, voltavam, enfim, chegaram a cogitar o fim do Megadeth. Mas uma luz baixou neles em algum momento e falou, vamos mudar a banda inteira. Não dá mais pra ficar com esses caras estão puxando a gente pra baixo, esses caras não estão seguindo a gente nas composições e tudo mais. Os caras saíram e chamaram pra guitarra só Marty Friedman, que já era um dos maiores guitarristas do mundo, já tinha uma carreira solo no Brasil, não, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, já bem sucedido, chamaram o Marty Friedman. Uma vez, Marty Friedman relutou um pouco, na segunda o Marty Friedman foi. E chamaram o Nick Menza para bateria e montaram essa bandaça aqui, ó. São esses quatro caras: Dave Mustaine, David Ellefson, Marty Friedman e Nick Menza. Com esse time maravilhoso, que é para mim uma das maiores formações do rock and roll em todos os tempos, de qualquer estilo musical, são esses quatro caras. Lançaram alguns discos. Esse aqui foi o primeiro, depois veio o Countdown to Extinction, depois veio o Euthanasia, e aí começaram a dar uma caída. Na época do Risk, eles tentaram fazer um lance mais comercial, que não deu muito certo, e o Dave Mustaine falou, vou continuar fazendo thrash metal. Mas aí a banda já estava começando a ficar pesada de novo, só sobrou o Dave Mustaine e o Dave Ellefson. Ele ficou um entra e sai de guitarrista e baterista o tempo todo, até fixar nesse momento com o Dystopia, ou Dystopia, que a gente fala no Brasil, que é o último disco deles, com o Kiko Loureiro na guitarra, que é um guitarrista brasileiro, que leva o nome do Brasil para todo mundo. É um guitarrista muito bom. O Kiko Loureiro é sensacional, um dos maiores guitarristas que o país já teve. E lógico, o David Ellefson, que é o baixista, já o conhecia. Em algum momento ficou amigo do Kiko Loureiro e sugeriu para que ele entrasse na banda. E tá, nesse momento fez uma turnê, já veio até no Brasil e lançaram um disco muito bom. Mas esse disco aqui, ó, existe várias listas no mundo inteiro de fãs, de críticos, sobre os maiores discos de thrash metal, sobre os maiores discos de rock and roll, e ele está sempre na lista. É um disco realmente maravilhoso, são 9 faixas, algumas maiores, outras menores, outras mais pesadas, outras mais densas. É tudo bom desse disco. Inclusive, olha só, vou dar uma dica. Esse livro aqui, ó, fala exatamente sobre esse disco, sobre a turnê antes desse disco e depois o resultado que esse disco deu na vida deles. Algumas das coisas até que eu tô falando, eu li nesse livro, outras eu já sabia. Inclusive dá para comprar esse livro na Amazon. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É uma indicação sensacional de leitura para quem gosta de ler, para quem gosta de saber das histórias do rock and roll. Isso aqui é indicadíssimo. Mas mais indicadíssimo do que ouvir esse disco não é. Escute Megadeth, você que é fã não só de thrash metal, mas fã de heavy metal, de hard rock e de rock and roll tradicional.
Megadeth, Rust in Peace, Enferruje em Paz. E antes de sair correndo para escutar esse disco, não se esqueça, inscreva-se no canal, dá um like, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça, por favor, converse conosco. Fale conosco sobre o que você acha desse disco, sobre o que você achou desse vídeo. Até a próxima.